Olá, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o professor Leandro, professor de História, e a gente vai hoje analisar uma questão sobre a sociedade mineradora, né, sobre o período da mineração no Brasil, e a nossa questão traz ali antes um texto da historiadora Laura Vergueiro, que diz o seguinte, vamos ler com atenção, porque isso é base para a nossa questão. A camada intermediária abrangia, nas minas, indivíduos entregues a uma gama variada de atividades profissionais. Creio ser possível arriscar a hipótese de que poucos viviam com certo conforto e despreocupação, a grande maioria sendo constituídas pelos que tinham que lutar diariamente pela subsistência, numa capitania inteiramente voltada para a faina aurífera e para a mineração de diamantes, tá? Então é isso aí que está dando um panorama da questão, e aí vem a pergunta. Entre os membros do grupo social apresentado no texto, viviam nas Minas Gerais do século XVIII. Atenção, pessoal, então o que a questão pede? A questão pede o grupo social apresentado no texto, tá? Porque daí vocês vão olhar para as alternativas, vão falar, mas todos esses grupos que estão aqui fazem parte da sociedade mineira, né? Da sociedade de Minas Gerais do século XVIII. Qual então é a correta? Nós temos que ver o que o texto fala, porque o texto pede o grupo social apresentado no texto, né? O texto fala então ali de camada intermediária, por exemplo, certo? Então não eram nem os muito ricos, nem os muito pobres, tá? Ele está falando que a camada intermediária abrangia uma gama variada de atividades profissionais, tá? Também falava que poucos viviam com certo conforto e despreocupação. A grande maioria tinha que trabalhar pela sua subsistência, né? Então, é isso, esse grupo social, certo? Essa camada social que a questão está pedindo. É isso que nós temos que nos centrar. E no início do texto já mata para você. O texto é seu amigo, tá? Ele fala que é a camada intermediária. Então, tudo que for muito rico ou muito pobre, a gente já pode matar que não é a questão, porque a questão pede os grupos sociais apresentados no texto que viviam nas Minas Gerais do século XVIII. A. Pecuaristas, alfaiates e escravos, tá? Sabemos que os escravos eram uma camada, não era uma camada intermediária, era a camada mais baixa da sociedade colonial. Tinham pecuaristas ricos, tinham pecuaristas que não eram tão ricos e tinham alfaiates que faziam parte, sim, dessa camada intermediária. Mas, mesmo sem entrar na questão dos pecuaristas, que existiam pecuaristas da elite, mas existiam pecuaristas de camadas intermediárias, pequenos proprietários, mas só a questão do escravo, a gente já vê que não é uma camada intermediária, não é o grupo social que pede, então a A está errada. B. Vendeiros, bandeirantes e grandes produtores rurais. Olha a palavra grande, né? Porque tinham produtores rurais que eram da camada intermediária, que eram pequenos agricultores, pequenos criadores de gado, ou até poceiros, né? Que tomavam ali beiras de rio e tudo mais, mas aqui na B está dizendo grandes produtores rurais. E isso faz a B estar errada, tá? Porque os grandes produtores rurais não faziam parte da camada intermediária. Eles eram uma elite, né? Era a elite que vivia do comércio e a elite que vivia da extração do ouro, ok? Sendo que esses grandes proprietários rurais, além de terem alguns deles, quer dizer, minas de ouro, eles se dedicavam ao grande comércio, tá? De produtos que eram de suas fazendas. Então, está errada. C. Pintores, autodignatários da igreja e prostitutas, tá? Então, os altos dignatários da igreja eram pessoas do alto clero, eram pessoas que estavam na ordem econômica política vigente, né? Não eram classe intermediária. Altos dignatários. Tinham padres responsáveis por paróquias em pequenininhas vilas auríferas que viviam de subsistência? Sim, existiam. Mas a C colocou altos dignatários, certo? Da igreja. Colocando, então, que ele não é uma camada intermediária e, por isso, estaria errada, ok? D. Tropeiros, contratadores de diamantes e romeiros. Mais uma vez, contratadores de diamante, né? Pessoas que ficavam aí com a exploração, com a maior parte do que se explorava de diamantes nas Minas Gerais. Essas pessoas faziam parte de uma camada da elite e não de uma camada intermediária. Então, só pode ser a E. A E coloca ali 3 camadas intermediárias que conviviam nas Minas Gerais do século XVIII, né? Os carpinteiros, tá? Que tinham
aí os seus negócios, né? Viviam aí sem conforto, mas trabalhavam, eram livres e trabalhavam. Padres, como eu disse para vocês, não era o alto clero da igreja, padres que participavam ali de paróquias e tudo mais, certo? E os faiscadores. Faiscadores são garimpeiros, são pessoas que viviam nos rios, que garimpavam, que conseguiam pequeníssimas pepitas e vendiam isso, muitas vezes no mercado paralelo, porque senão ia ter que pagar um imposto extremamente alto para a coroa portuguesa, o que inviabilizaria, inclusive, a atividade, né? Então, eram aí 3 camadas sociais intermediárias, eram 3 grupos sociais intermediários, né, que exerciam atividades diferentes e que viviam com pouco conforto e que faziam parte da sociedade aurífera, da sociedade mineradora neste século XVIII nas Minas Gerais, ok? Muito obrigado.